pessoal! Você quer saber a chave para equilibrar a sua vida? Então fique atento para a entrevista de hoje. Como equilibrar a mente, o espírito e o corpo. Quem conversa conosco é o especialista em programação neurolinguística, Alfredo Velker Sobrinho. Não saia daí. O melhor cursinho pré-vestibular é aquele que tem um ótimo material didático, uma excelente equipe de professores e, principalmente, alunos que estudam. Quer passar no vestibular? Venha estudar no Anglo. Extensivo Medicina e Semi-Extensivo do Anglo. Desde que eu conheci o Chopp Brahma Express, fazer uma festa em casa ficou fácil. O sucesso é garantido. Tudo é entregue por profissionais que fazem a instalação e ensinam a tirada perfeita. Chopp Brahma cremoso no ponto certo. É só ligar que você recebe uma chopeira como essa, além de cervejas e refrigerantes para agradar todos os convidados. Minha casa virou meu bar preferido, com caldeiretas, mesas e o principal, o Chopp Brahma, claro. Chopp Brahma Express, o melhor do bar na sua casa. Beba com moderação. Olá, nós vamos conversar agora com ele que é psicólogo especialista em PNL, Programação Neurolinguística, e autor do livro que é um sucesso, O Psicólogo, o Teólogo e o Samurai. Alfredo, um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Bom demais recebê-lo aqui. O prazer é meu, Rose, estou à disposição aqui para essa conversa. Pois é, eu quando vi o seu livro, O Psicólogo, o Teólogo e o Samurai, eu achei muito interessante. Falei, nossa, deve ser muito assim interessante esse livro. Eu já ouvi muitos comentários e tentei encontrar, porque eu vi o livro à venda há pouco tempo, num ponto de vendas, né? Cheguei lá, já tinha acabado. Então, confesso que não consegui ler, ganhei agora dele, vou ler. Mas a gente já ficou conversando, já me apaixonei pelo assunto, pelo livro e tudo, enfim. Alfredo, eu queria que você explicasse pra gente como foi escrito o livro e o que o psicólogo, o teólogo e o samurai fazem aqui nesse livro. O livro ele é um ensaio, uma reflexão sobre a nossa vida. E para que a gente pudesse se tornar mais consciente do que acontece nos nossos processos comportamentais, baseado em dois amigos que eu tenho, eu criei esses personagens ligados à personalidade deles. E para trazer o científico direto, ele fica meio pesado para o povo. Então eu resolvi romancear a programação neurolinguística, que é uma ciência e que estuda o ser humano. E dessa forma, eu coloquei no personagem o psicólogo, que daí é quase uma biografia minha, onde a parte mental ela é estimulada a se desenvolver. Já com o personagem o teólogo é estimulada a desenvolver a parte espiritual. E finalmente a parte corporal do ser humano ela é estimulada através do personagem o samurai. E por que essa discussão? Porque no meu consultório eu tenho visto sempre que as pessoas estão à procura de uma plenitude maior na sua vida. E como alcança isso? Às vezes a pessoa se desenvolve, tem um doutorado, mas não é feliz em outra área. Às vezes a pessoa é extremamente espiritualista, mas não tem a sua parte mental, a sua parte corporal cuidada. E às vezes a pessoa faz academia, cuida da alimentação, mas a sua parte espiritual falta um pouco. Então, a intenção desse livro é trazer o homem, a mulher, a um desenvolvimento pleno, onde ele possa usar todas as suas atribuições mentais, espirituais e corporais. E daí, através da história, dos experimentos e das pesquisas científicas, onde eu pesquisei muitas universidades da Alemanha, dos Estados Unidos e também principalmente do Brasil. Então, esses compêndios eu procurei trazer e colocar nesse livro que se tornou praticamente um livro de cabeceira, um manual
de como se tornar mais consciente dos nossos comportamentos, assim, por uma abordagem psicológica, mas traduzido para que qualquer pessoa no seu nível de desenvolvimento intelectual, espiritual, possa compreender e galgar mais um degrau na escada do aprendizado da vida. Você acha que às vezes a gente toma atitudes inconscientemente na vida? A gente não é consciente dos nossos atos? Sim, muitas vezes, todos nós passamos por esses momentos que nós não estamos conscientes. Como que a gente vai perceber ou saber disso? Toda vez que as pessoas já passaram por isso. Estiveram andando por uma rua e, por exemplo, eu quero chegar ao número 51. E quando eu vejo, eu já estou no número 70. Eu estava num processo onde eu estava quase que em transe. Então, inconsciente do meu comportamento. Porque se eu estivesse consciente, assim que eu tivesse passado no número 51, eu teria parado e chegado ao meu objetivo. Mas como eu estava envolto nos meus pensamentos e nas situações da vida, eu acabei passando. Então, o comportamento foi inconsciente. O livro ele traz ensaios e experiências para a pessoa se tornar mais consciente e observador de si mesmo, para estar revendo os conceitos. Uma forma bem simples de entender isso, nós vemos as coisas do jeito que nós fomos ensinados. Por exemplo, o preto para alguns é vida e para outros é morte. Para o oriental, o preto é vida. Por quê? Porque eles percebem que quando a criança, quando o ser humano nasce, os pelos são todos pretos, e à medida que ele vai envelhecendo, os cabelos vão se tornando brancos. Por isso que o ninja da morte é branco e o ninja da vida é preto. Então, eles aprenderam dessa forma, nós aprendemos uma forma diferente. E assim são todos os nossos comportamentos e as nossas reações com relação à vida, ao falar em público, a um desafio, a fazer um estudo, a conquistar alguém, a galgar uma carreira melhor, a ser próspero. Tudo isso está ligado às restrições e forma como a gente aprendeu a ver a vida. Até a forma como a gente se comporta, como cria os filhos, até o que a gente come, será que a gente está consciente? Na maioria das vezes, não. Não que assim que a gente não esteja consciente, mas uma parcela da nossa vida é consciente e outras não. Então vem muitos clientes aqui que são crianças, 6, 7, e às vezes até a idade menor. Então o que eu peço? Que quando o pai e a mãe vêm junto, o processo terapêutico é muito mais rápido, porque muitas vezes o problema às vezes nem está na criança, mas a visão do pai que aprendeu com o avô, e hoje tem novas tecnologias, novas formas de abordar e conseguir com que a criança aprenda mais rápido, com que ela supere medos e passe a ter um desenvolvimento normal. Bom, nós estamos aqui com o psicólogo Alfredo Velker Sobrinho e voltamos depois dos comerciais, não saia daí. O melhor cursinho pré-vestibular é aquele que tem um ótimo material didático, uma excelente equipe de professores e principalmente alunos que estudam. Quer passar no vestibular? Venha estudar no Ângulo. Extensivo Medicina e Semi-Extensivo do Ângulo. Sebo Multimania. Compra, venda e troca de livros, CDs, DVDs, LPs, vitrolas e videogames. Conheça o grande acervo de novos e usados do Sebo Multimania. Sebo Multimania, Rua Joubert de Carvalho, 63.
Desde que eu conheci o Chopp Brahma Express, fazer uma festa em casa ficou fácil. O sucesso é garantido. Tudo é entregue por profissionais que fazem a instalação e ensinam a tirada perfeita. Chopp Brahma cremoso no ponto certo. É só ligar que você recebe uma chopeira como essa, além de cervejas e refrigerantes para agradar todos os convidados. Minha casa virou meu bar preferido, com caldeiretas, mesas e o principal, o Chopp Brahma, claro. Chopp Brahma Express, o melhor do bar na sua casa. Beba com moderação. Nós estamos aqui com o psicólogo Alfredo Welker Sobrinho, ele que escreveu o livro Psicólogo, o Teólogo e o Samurai, segundo a visão da programação neurolinguística. Alfredo, queria que você explicasse para a gente o que é a programação neurolinguística. A programação neurolinguística seria, assim, de uma forma fácil de entender, é quando nós vamos programar uma viagem. Então a gente pega o mapa, traça o caminho e se dirige até o local. A programação neurolinguística, nós vamos fazer esse planejamento na nossa vida e nos nossos comportamentos. Por exemplo, eu tenho um comportamento que não está adequado, eu quero falar em público e tenho medo, então eu quero falar em público. A PNL, ela vai programar a neurologia, que é a forma que nós funcionamos, os meus medos, a minha coragem, os meus traumas. Então eu vou programar a minha neurologia de uma forma linguística. Então, através da linguagem, eu vou me reprogramar para eu adquirir essa habilidade que até agora eu não tinha. Então, isso para dirigir, para deixar de ter coragem em altura, para voar de avião, para dirigir lá no centro da cidade, que são os casos que vêm mais para que eu esteja reprogramando mentalmente as pessoas. Então, a programação neurolinguística é eu reprogramar linguisticamente a minha neurologia, então os meus comportamentos, a forma como eu funciono. Bacana, gente. Então, se você tem determinados comportamentos que você, às vezes a gente nem sabe porque tem medo de alguma coisa, algum trauma ou alguma situação de aprendizado que a gente inconscientemente assimilou, a gente pode estar revendo isso através da neurolinguística. Isso. Então, a neurolinguística também, uma forma mais simples ainda de entender, é a ressignificação. E é muito fácil, se o ouvinte, se você mesmo quiser experimentar, o nosso comportamento é baseado nas memórias que nós temos armazenado em nossa mente. Então, por exemplo, às vezes tem determinadas características em algumas pessoas que quando eu vejo, eu me sinto receoso e não me sinto bem. E assim, imbuído de preconceito, muitas vezes a gente vê uma pessoa, acha que aquela pessoa não é legal, não é ok, e depois conhece, puxa vida, não tinha nada a ver com o que eu estava pensando. Então tem um princípio dentro da PNL que chama o mapa não é o território. É mais ou menos assim, o cardápio não é a comida. Então, essa primeira percepção que a gente tem a respeito das pessoas, das situações, ela é só um cardápio, não é a realidade. Então, a gente precisa especificar, discriminar mais a realidade, para daí sim tomar algum juízo ou achar-se adequado ou não, né? Mas só que o interessante é que a PNL traz ferramentas para que a gente modifique isso. Por exemplo, alguém que gosta muito de doce. Se eu perguntar para quem gosta de doce, geralmente as pessoas veem o doce ali próximo e perto. E algumas pessoas chegam até a sentir o cheiro. Pela PNL, usando um recurso que chama submodalidades, eu peço para a pessoa, porque isso é só subjetivo, né, no imaginário. Então, peço para a pessoa imaginariamente, pega esse doce e deixa ele em preto e branco. Agora afasta, deixa lá longe, como se fosse uns 200 metros. Quanto que é 200 metros? 2 quadras. Você está enxergando aquele doce? Está lá longe, não tem nenhuma sensação agora, né? Aí a gente quebra o estado. Então, como faz isso? Qual a cor dos seus olhos? A pessoa parou para pensar qual a cor dos seus olhos. Ou 2 mais 2 é quanto?
Quando? Para fazer essa conta, ela tem que passar para a parte racional da sua mente. Pronto, já está gravado aí no doce. Quem quiser experimentar agora o doce que ela imaginou, veja se dá vontade de comer. Você mentalizou, experimentou? Falando sobre o doce agora, o que você fala sobre alimentação no livro? Para escrever o livro, eu praticamente fiquei 10 anos pesquisando as principais universidades da Alemanha, e alguns outros países da Europa, e também principalmente a Universidade da Califórnia nos Estados Unidos. E o mais interessante que eu percebi em todos esses estudos, nessas pesquisas científicas, que a longevidade ela está ligada muito à alimentação. Não comer determinados alimentos, mas comer pequenas quantidades. Uma pesquisa assim, a mais simples e interessante, que o pessoal pesquisou 25 anos na Universidade da Califórnia. Eles pegaram um grupo de camundongos e deram toda a alimentação que eles suportavam comer. Então, comida à vontade. O que aconteceu? Esses camundongos viveram de 2 a 3 anos. Qual que é o tempo de vida normal deles? 4 anos. E um grupo eles pegaram e deram a comida que naturalmente eles estão acostumados a comer. O que aconteceu? Eles viveram 4 anos, que é o tempo médio de vida deles. E um outro grupo, eles pegaram e deram somente o essencial, que era para eles sobreviverem. Então, assim, um número bem reduzido na quantidade de alimentos. O que aconteceu? Viveram 8 anos, então o dobro. Qual que é a principal descoberta deles? É que não acharam nada mais eficiente ainda do que para a saúde e longevidade comer pouca alimentação. Isso está ligado também às outras pesquisas no planeta. A saúde está muito ligada a isso. E fazendo um resumo bem simples do livro, o livro ele traz a questão de tomar consciência dos processos na nossa vida, mentais, psicológicos, assim, na parte espiritual e corporal. Por isso os 3 personagens. Então o psicólogo ele é mental, o teólogo é espiritual e o samurai é corporal. Então, porque o que acontece muito nesse nosso dia a dia é que às vezes a pessoa desenvolve a parte mental, é um PhD, mas esquece de cuidar do corpo, da sua saúde. E muitas vezes a pessoa cuida do corpo, vai na academia, tem uma saúde perfeita, um corpo perfeito, mas não desenvolve a parte mental, a parte espiritual. Ou ainda, o cara é extremamente desenvolvido mentalmente e tem uma saúde também perfeita, faz academia, tem uma alimentação adequada, mas é infeliz. Por quê? Faltou a questão espiritual. Quem somos, para onde vamos? Então, o livro ele trata de regularizar isso. A plenitude, a forma mais adequada de se viver é ter em equilíbrio o desenvolvimento mental, espiritual e corporal. E a gente termina por aqui. Nosso tempo acabou, mas a gente volta amanhã com a graça de Deus. Até lá.